Olá pessoal, tudo bem? Quero um especial abraço aqui ao professor Sérgio Gildin, que infelizmente, em função de uma licença saúde, não está comparecendo às aulas, mas felizmente oportunizou meu encontro com uma turma de alunos fantástica, de grande capacidade intelectiva, de grande participação em sala de aula, que é o 6º período da UNA, né, Grupo Ânima de Educação, alunos lá da FACED. Então, um abraço ao professor Sérgio, um abraço a essa turma super legal, divertida da UNA FACED, tá bom? Esse vídeo tem o objetivo de fazer um resumão das aulas relativamente ao procedimento ordinário lá no Código de Processo Penal. Esse vídeo não substitui as aulas, tá bom? Porque ele não vou contemplar aqui nesse vídeo tudo que foi dito em sala de aula, mas é necessário que nós tenhamos em mente aí a apostilazinha, tá? Vou deixar o link aí embaixo para que vocês possam acessar e ter um material para acompanhar a aula, tá bom? Muito bem. Procedimento ordinário. Procedimento ordinário é aquele em que as penas ultrapassam 4 anos. Exclui-se daí o sumário, nós vamos ver em breve, e o sumaríssimo, que vai ser outro vídeo que nós vamos fazer. Procedimento ordinário é a base para eventuais analogias, para eventuais aplicações lá no sumário e no sumaríssimo, quando não tiver nada a esse respeito, disciplinando aqueles outros dois procedimentos. Ele é o feijão com arroz aí do direito, tá bom? Agora, para aplicar esse procedimento, a gente tem que ver aí que deve ser levado em conta as qualificadoras e causas de aumento e diminuição de pena, tá bom? Por exemplo, associação armada, pena de 1 a 3, mas tem qualificadora, tem causas de aumento e diminuição, para levar isso até 4 anos e 6 meses, mais ou menos, vai se aplicar o ordinário. Concurso de crimes é o seguinte: quando eu tenho um crime de menor potencial ofensivo, tá lá na 9.099, mas tem um crime que ultrapassa 4 anos, eu não tenho dúvida, vou levar os dois para o procedimento ordinário, juízo comum. A dúvida é quando eu tenho concurso de crimes cujo, isoladamente, cada crime tem pena inferior a 4 anos. Então são 2 crimes ali cuja pena máxima é 2 anos. Então, mas se somar, pode chegar a mais de 4. Pode querer surgir uma dúvida, mas essa dúvida é facilmente respondida. Vamos trabalhar da melhor forma para a defesa do réu. E a defesa mais estendida é a melhor forma. Então, vamos para o ordinário. Notem que os momentos de defesa, as potencialidades de argumentação, de aprofundamento, são bem mais dilatadas aqui no procedimento ordinário. Veja que o sumário, nem oportunidade de converter os memoriais orais em memoriais escritos. Os debates orais não podem ser convertidos em memoriais escritos. Então tem essa dificuldade. Então vamos para aquele momento mais propício, de uma defesa mais dilatada. Então, quando há concurso de crimes, que isoladamente cada crime tem pena inferior a 2 anos, vamos remeter isso para o rito ordinário. A conexão com o tribunal do júri, por exemplo, então tem um crime de menor potencial ofensivo. E ainda assim, tem uma questão, crime contra a vida, manda tudo para o tribunal do júri, lá se decide essas questões, tá ok?
Continuando aí, fases do procedimento, recebimento da denúncia ou queixa. Aqui eu faço uma observação particular. Eu não vejo isso em doutrina, não vejo isso em jurisprudência, é o professor Ronaldo e as minhas lucubrações aqui. Diz a doutrina que, na minha apostila está escrito, caso a denúncia seja recebida, considera-se iniciada a ação penal. Lembrem-se lá do Código de Processo Civil que inicia-se a ação penal com a citação válida. Eu quero dizer a vocês que com o recebimento da denúncia, nós ainda não temos a citação. É após o recebimento que se inicia a citação válida. Então, tem que ter muito cuidado com você que está ouvindo esse vídeo agora, qual o seu conceito de processo. Qual o conceito de processo? Se você está naquela linha lá da escola paulista, do triângulozinho, juiz, autor, nem réu, juiz, autor e Ministério Público, para o caso penal, aqui eu ainda não tenho ação, porque eu só tenho juiz e promotor. Eu tenho juiz recebendo a denúncia elaborada pelo Ministério Público, ou queixa. Quando eu falo denúncia ou queixa. Não tem a participação do réu ainda. E ainda assim, com esse recebimento, mesmo não tendo um recurso específico, né, nós podemos, o juiz pode receber essa denúncia relativamente a um crime e não receber relativamente a outro. Ele pode aplicar a absolvição sumária num crime e não no outro, e daí surgir recursos do Ministério Público. E esse procedimento ir parar no Supremo Tribunal Federal sem nem participação do réu. Então, tem que tomar cuidado. Então, diz-se que em penal a ação inicia-se com o recebimento da denúncia e aperfeiçoa-se com a citação válida. Então, tomar cuidado com o seu conceito de processo. Se o seu processo é sucessão de preclusões, realmente ele começa agora. Se o seu processo é procedimento em contraditório, ele vai começar com a citação, tá bom? Mas são elucubrações aqui do professor Ronaldo, tá ok? Prosseguindo aí na apostilazinha, eu já disse, tá com o link aí abaixo, a gente vê aí as hipóteses de rejeição da denúncia, né? Quando ela for inepta, manifestamente inepta, quando faltar pressuposto de condição de legitimidade, falta de condição, isso vocês já estudaram lá em Processo Penal 1. Por fim, ela pode não ser recebida quando falta justa causa para a ação penal. É atípico, falta indício suficiente, né? Ocorreu prescrição, são causas extintivas, né, da punibilidade. Contra a decisão que rejeita a denúncia, cabe recurso em sentido estrito, tá ok? Então, por isso aquela lucubração minha. O juiz, ele aplica ali, por exemplo, uma prescrição num determinado crime e recebe contra outro. Então, o recurso em sentido estrito em face do não recebimento da denúncia em relação a um determinado crime, mas recebe determinado outro. Vai caber recurso em sentido estrito. O réu nem está participando ainda. E eu já estou com recurso ao tribunal. Então, tomar cuidado com essa questão aí. Bom, a citação aperfeiçoa-se a relação processual. A regra da citação é a citação real, a citação pessoal do réu por mandado. Há dúvidas aí do que deve conter nesse mandado. Claro, cópia da denúncia ou queixa, né? E incluir nesse mandado a possibilidade, a necessidade de estar acompanhado de advogado, fazer a sua defesa por advogado, sob pena de lhe ser nomeado um defensor público, tá ok? E informá-lo sobre as consequências da revelia e eventual suspensão do processo que nós vamos estudar daqui a pouco. Se for acusado militar, né,
vai um ofício citatório para o chefe de serviço desse militar. Se for funcionário público, para a repartição pública que ele trabalha, e nova comunicação ao chefe da repartição pública quando do interrogatório, para saber que esse funcionário está sendo requisitado pela justiça e até mesmo não perca o seu dia de trabalho, ok? Para citação por carta precatória, eu quero fazer um alerta muito especial. O prazo de defesa não conta da juntada do mandado aos autos, seja em que tipo de citação que for. Conta do ato citatório. Então, o oficial vai escrever: certifico que no dia tal, às tantas horas, citei fulano. É aí que começa o prazo de resposta. Por quê? Porque muita gente vai dizer assim: por carta precatória, então sai da comarca de Belo Horizonte para a comarca de São Paulo. Cita a pessoa lá em São Paulo, de repente vai para a vara central de precatórios, tem que ir para um fórum regional de São Paulo para fazer a citação. Então faz a citação lá no Itaim Bibi, lá no Parque Novo Mundo, que eu tive recentemente, depois volta isso para o fórum central, na Sé. Depois tem que pegar esse processo da Sé, voltar para Belo Horizonte. Isso é um ano de tramitação. Isso é um ano. Mas o prazo já foi, porque o prazo inicia-se do ato citatório, tá bom? A citação por hora certa, ela é permitida. É uma analogia que nós vamos buscar lá no Código de Processo Civil, tá bom? Comparecer ali, entregar a contrafé para quem estiver lá no local e vai se dar por citado, tá ok? Se citado por hora certa não comparecer, nomeia-se um defensor dativo e pode, muito provavelmente, acontecer aí a suspensão do processo, que nós vamos ver em breve aqui nos nossos estudos, tá ok? A chamada citação ficta, ou seja, aquela por edital, é em duas situações: quando ele não for encontrado para citação presencial, citação real, citação por mandato ou por citação por hora certa, faça-se a citação por edital. Bom, feita por edital é uma questão muito importante. Mesmo que ele não tenha sido encontrado na fase de inquérito, o delegado lá na fase de inquérito exaustivamente procurou o réu, não achou. Chegou no juízo, o juízo vê isso, então já vou fazer o edital já. Não, não, não. Isso é questão de prova, assim, batata. Sempre ocorre isso aí num concurso ou outro, pergunta-se isso. Não, vai novamente em juízo tentar exaurir todas as formas de citação. A editalícia é a última, depois de exaurida em juízo todas as demais, tá bom? Malandragem, tá aqui no nosso texto, você está acompanhando aí, ó. Quando o réu está viajando, aguarda o retorno. Aguarda o retorno dele. Se vê que ele está se furtando a citação, faça-se aquela por hora certa. Faça-se por hora certa, tá bom? Agora, se ele foi viajar e por lá ficou, não tem condições de fazer a citação por hora certa, publica-se edital e vai para a suspensão do processo. Aqui na nossa letra B, quando o local é de difícil acesso. Olha, isso no Brasil já não existe mais local de difícil acesso para citação. Então, raríssimo isso acontecer. Professor, eu moro no Rio de Janeiro, quer subir lá na comunidade
e o pessoal lá não está deixando o oficial entrar e tudo mais. Nessas oportunidades, alguns oficiais têm feito a citação por hora certa. Marca o local, o dia e a hora. Lá eu vou citar lá na entrada da comunidade ou favela, como dizem alguns. Então, faça a citação por hora certa, tá bom? Por fim, aí acerca de citação, alguns fóruns não colocam cópia da denúncia. É permitido que desde que no corpo da citação tenha a reprodução fiel da síntese do fato criminoso, não vai ser decretada a nulidade da citação, tá bom? Lembrando que o réu não se defende da capitulação legal. Eu gosto muito de dar um exemplo, né? A denúncia está lá, foi recebida dessa forma. É um absurdo, mas é o melhor exemplo que a gente pode dar, né? Fulano de tal. Qual que é a narrativa da denúncia? O réu se aproximou da vítima com um revólver na mão, impingindo-lhe grave ameaça, subtrai coisa alheia móvel, o celular, a bolsa, passa a ter o domínio dessa coisa alheia móvel, o domínio sossegado, e evade do local, deixando a pessoa ali aterrorizada. Por isso, denuncia-se a pessoa com fulcro no artigo 171. Opa! Que narrativa é essa que foi feita? Que capitulação legal é essa? Não se preocupem com o 171 aí, tá bom? Esse revólver, essa grave ameaça, essa subtração de coisa alheia móvel, nós vimos aí um 57 claríssimo, né? Mas tá lá um 171. Você vai defender disso. Você vai defender dizendo que não tinha revólver, que não houve grave ameaça, que não houve subtração, etc e tal. Aquele erro numérico ali pode passar. Então, se tiver essa narrativa no corpo do mandado e mesmo que a capitulação esteja errada, não vai gerar nulidade, não, tá bom? Bom, foi recebida a denúncia, foi feita a citação por qualquer dos formatos, vamos fazer a resposta escrita em 10 dias para fazer a resposta escrita. A resposta escrita argui todas as preliminares: incompetência, prorrogação de foro, legitimidade de parte, competência do juízo, litispendência, coisa julgada, tudo. Tudo ali. É o grande momento da defesa. Arrolar testemunha, em tudo que apresentar documento, fazer a justificativa de excludente de ilicitude, trabalhar ali em questão das qualificadoras, causas de aumento, diminuição que não existem, sob a ótica da defesa. Testemunhas, número de 8, lembra lá do sumário? Número de 5 no sumário. Aqui são 8 testemunhas, tá bom? Se for o caso, pedir absolvição sumária, pedir a absolvição sumária. Tudo deve ser colocado ali. A prática, a gente só arrola testemunha, mas para fins técnicos de uma boa técnica jurídica, alegar-se tudo. No caso de acusação não se manifestar, o juiz vai ficar diante de um impasse ali, né? É causa de suspensão, vamos suspender o processo, vamos nomear um dativo, nomeia-se o dativo. Mesmo na citação por edital, tanto na citação por edital quanto aqui, quando o réu citado não comparece, se houver alguma diligência imprescindível, uma produção antecipada de provas, ela vai ser feita mediante contraditório da acusação e da defesa nomeada para o ato. Por exemplo, a testemunha idosa tem-se receio que faleça. Então vamos
ouvir essa testemunha antecipadamente, tá ok? E verificar se é o caso de suspensão do processo. Ver se é o caso de suspensão do processo. Com a suspensão do processo, toma-se novos vieses, tá ok? Foi citado por edital e não compareceu, o juiz tem que verificar o seguinte: é caso de decretação da prisão preventiva, e vai lá no 312, e vai no 312 e vai fazer essa observação. É caso de produção antecipada de provas, ele vai olhar a produção antecipada de provas, vai fazê-la como nós já dissemos aqui anteriormente. Qual o prazo para a suspensão do processo? 336 do Código de Processo Penal. Então, há uma diferencinha entre o STJ e o STF, né? O STJ diz que o período de suspensão prescrição é regulado pelo máximo da pena cominada. Então, pelo máximo da pena, em abstrato, calcula-se, vai lá no 109 e vê a suspensão. Já o Supremo Tribunal Federal diz que nada proíbe a prescrição por prazo indeterminado. A pessoa vai ficar com isso indeterminadamente. Então não há aí uma confluência, um bom entendimento entre o STJ e o STF nesse aspecto. Sempre é bom estar atento a essas duas posições, está aqui no nosso texto, na nossa apostilinha, tá bom? O recurso cabível, né, contra a decisão é o recurso antidistrito, tá bom? O recurso antidistrito. Bom, causas de absolvição sumária. Continuando no nosso texto. Recebida a denúncia, né? Arguída preliminar. Se tem preliminar, vai para o Ministério Público. Aqui eu chamo a atenção para o artigo 9º e 10º, 9º e 10º do Código de Processo Civil, que se aplica a todos os outros ramos do direito, inclusive no direito administrativo. Tá bom? O julgador, o juiz, não pode decidir de ofício matéria que não tenha dado oportunidade às partes do amplo contraditório. Ó. Então, se na defesa preliminar, na defesa prévia, houve levantamento de alguma questão sob ótica preliminar, vai dar-se vista ao Ministério Público. Dada a vista, aí sim o juiz decide se é o caso ou não de absolvição sumária. Os casos de absolvição sumária são existência manifesta de causa de excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, cumprimento de dever legal. Mas é manifesta, não restam dúvidas disso. Porque se houver, mas será que foi mesmo ou não? Vamos prosseguir com o procedimento, tá bom? Manifesta excludente de ilicitude, obediência hierárquica, embriaguez, erro de proibição, etc. Então, vamos absolver imediatamente. Ah, mas eu estou com a dúvida aqui, tem que ouvir uma testemunha, colher uma prova. Bom, então vamos prosseguir com o procedimento, tá? E se o fato claramente não constitui crime, né? Aí é aquele exemplo básico, né? Por exemplo, do crime de receptação. Né? Se está sendo processado por receptação e por haver comprado um celular que está nas lojas, no mercado, aí é R$ 1.500. E você o compra por R$ 1.300, R$ 1.200, o abate ali pelo uso. Né? E a pessoa te apresenta uma nota fiscal em nome dela, tá? Que a nota fiscal é falsa, mas tem a boa fé. Então houve ali claramente uma receptação.
Então aí é causa mesmo de o fato não constitui crime, tá bom? E as causas extintivas de punibilidade. Para a excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, fato não ser crime, o recurso é o da apelação. O recurso é da apelação. Agora, causa extintiva de punibilidade, aí nós já estamos diante do recurso de distrito 581 do Código de Processo Penal. Bom, se ainda assim, se não foi feita a absolvição sumária, a revolta da defesa, habeas corpus para trancamento da ação penal. Os efeitos do recebimento desse habeas corpus será pelo caso do relator. O relator quem vai dar os efeitos. Ele suspende a causa enquanto julga o habeas corpus ou ela tem prosseguimento. A regra é que o processo continue enquanto se julga o habeas corpus, ok? Revelia, ele não compareceu, o citado não compareceu. Vai nomear o defensor e o processo continua. Eu costumo muito dizer aqui que em processo penal a revelia ela é uma revelia imprópria. Isso é o professor Ronaldo quem está dizendo, tá bom? Porque nos outros ramos do direito, todos, a revelia induz, né, a verdade dos fatos alegados contra o réu, exceto aqui. Porque o bem jurídico, lá no direito do trabalho, no previdenciário, no civil, não é nem a vida e nem a liberdade. Aqui, em penal, é. Então nós não podemos, pela simples ausência do réu, dizer, então ele é culpado. Já mete a caneta e condena. Não. Os efeitos devem ser observados. Os efeitos da revelia. Quais são os efeitos da revelia lá no cível? Tornam-se verdadeiros os fatos alegados contra o requerido lá no cível. Né? Torna-se verdadeiros os fatos alegados contra o empregador lá no trabalho. Aqui, a única questão é, ele não será mais notificado, cientificado dos atos do processo. Vai nomear o defensor sempre será notificado, inclusive, da sentença. Agora, se o réu comparece espontaneamente, levanta a revelia. Olha que interessante, levanta a revelia. Então, a revelia aqui não é sempiterna, tá bom? Então, esse não, por exemplo, não oferecimento da denúncia, da resposta escrita, também não é caso de revelia, tá bom? Fica bem atento a isso, a revelia aqui, o professor Ronaldo chama ela de revelia imprópria, em função dos efeitos, comparativamente a outros ramos do direito. Mas basta dizer que aqui ela não vai produzir, né, a veracidade dos fatos narrados na denúncia, tá ok? Bom, transcorrida essa etapa, foi feita a denúncia, recebida a denúncia ou não recebida, verificamos que a citação foi feita de alguma forma ou não, se não foi feita, nós vimos se foi suspenso o processo ou não. Estão percebendo que a gente está montando um fluxograma do procedimento ordinário? Um fluxograma do procedimento ordinário. Ao final desse vídeo, eu vou deixar uma piscadinha num fluxograma aí, mas vá construindo o seu fluxograma nesse sentido. Então, aconteceu a suspensão ou não, foi causa de revelia ou não, como vamos proceder? Chegamos no ponto da audiência de instrução
os debates orais e julgamento. É esse o ponto do nosso roteiro aí, audiência de instrução, debates e julgamento. Atentos que essa audiência tem que ser marcada com 60 dias. Lá no sumário, 30 dias. Lembra lá do sumário? Então, no sumário é 30 dias. Aqui já são 60 dias. Repetindo lá no sumário, 5 testemunhas. Aqui no ordinário, 8 testemunhas, tá bom? Muito bem. O Ministério Público tem que estar presente. Se ele não estiver presente, vai designar. Agora, é perempção se caso o querelante não estiver. Se o querelante não comparecer, aí é perempção, tá bom? Se o réu solto não comparecer, não vai ter adiamento. A audiência vai continuar independentemente da presença dele ou não, sendo que, quando for a fase de interrogatório, suspende a audiência para o seu chamamento, tá ok? As ausências de defensores devem ser justificadas. Se o defensor faltar, isso aí tem que ter uma justificativa para o adiamento, uma doença grave, possibilidade de substituição, né, quando não é grande escritório. Né? Quando é um grande escritório, tem lá 5, 6, 10 criminalistas, se um que está acompanhando o processo não vai, outro pode ir. Mas se é escritório ali é advocacia solitária, né? Aquele único advogado que atua, ele comprovando a impossibilidade, aí sim se redesigna, ou ele diz, olha, o réu quer comparecer, mas no dia não pode estar presente e tudo. Aí chama-se bom senso para esse adiamento, tá bom? Oitiva das testemunhas. Ouve-se primeiro a da acusação e depois as da defesa. Aqui com um alerta. São 8 testemunhas que você pode arrolar no procedimento ordinário. Pode arrolar mais de 8? Sim, desde que o número de testemunhas acima de 8 sejam aquelas que não prestam compromisso de dizer a verdade. Então, ok? Isso é possível. Ouve-se as testemunhas de acusação, posteriormente as de defesa. Uma questão que eu ressalto aqui é a presença do réu nesse ouvir das testemunhas. Se por acaso a presença do réu causar algum constrangimento às testemunhas, pode-se pedir que ele se retire. Pode-se ouvir as testemunhas de forma apartada do réu. Não há problema algum, isso desde que justificadamente. Gente, em direito, aqui um parêntese filosófico aqui, né? Em direito não tem resposta sim ou não, sim ou não, sim ou não. Toda resposta é justificada. Em direito, se o professor perguntar, isto é ou não assim? Você responde, sim, ponto. Resposta errada. Mesmo que seja. Porque o professor não precisa pedir, justifique sua resposta. Em direito é natural a justificativa. Tudo deve ser justificado. Ah, professor, eu acertei, eu coloquei sim. Não, você errou, porque não justificou. Ah, mas o senhor não pediu para justificar. Em direito não se pede. Em direito é regra a justificativa. Tá bom? Mas voltando aqui, depois desse parêntese, e quando eu falo em direito é tudo. Não é só no penal, não. É tudo, 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 tudo. Tá bom? Mas voltando aqui, essa questão do réu causar humilhação pode ser, desde que justificada, colocá-lo adiante, fora das testemunhas. O sistema de perguntas são as perguntas feitas diretamente à testemunha. O advogado, diretamente à testemunha, o Ministério Público, diretamente à testemunha. É o cross-examination. Então, é necessário aí que a presença do juiz, nesse caso, é só para coibir alguma pergunta
que exagere, que induza resposta, esse tipo de coisa, tá bom? Mas faça-se as perguntas diretamente. Depois que tiver feita a oitiva das testemunhas, aí é a hora de eventuais acariações, peritos prestar esclarecimento, reconhecimento de coisas e pessoas, porque o interrogatório é o último ato, dessa audiência, esclarecendo o seguinte: terminada a oitiva das testemunhas, primeira acusação, depois defesa, fez-se ali a acariação, reconhecimento, etc. e tal. O juiz fala, vamos ouvir o réu, vamos fazer o interrogatório do réu. O advogado pode pedir, excelência pela ordem, vou fazer entrevista reservada com o meu cliente. É permitido, não tem problema algum isso, né? Artigo 185 do Código de Processo Penal, tá bom? Então pode conversar a sós, sim, com o acusado. Terminou o interrogatório? Diligências. O que são essas diligências? Durante todo esse processado na audiência, né? Então olha que o nosso organograma, quando fala de audiência, a gente vai abrir novas ramificações aí, novos quadradinhos para a ordem das coisas. Terminou o interrogatório, notou-se que uma testemunha se referiu a uma pessoa que tem conhecimento de questões importantes e essa pessoa não estava ali na audiência. Que o réu, no interrogatório, referiu-se a algum objeto, a alguma coisa que não foi periciada. Então, é o momento de requerer isso. É o momento de requerer essas novas diligências, apurar novos fatos. Muito importante, né, que a gente chama de testemunha de referência. Ou seja, é aquela testemunha que não foi arrolada nem pela acusação, nem pela defesa e nem pelo juiz de ofício. Mas após o interrogatório, nessa fase de requerimento de diligência, olha, citaram, duas testemunhas ali citaram uma pessoa que não estava aqui, vamos chamá-la. É uma testemunha de referência, ela foi referenciada por outros, vamos convidar essa pessoa a falar por nós. Bom, se o juiz indeferir qualquer coisa nesse aspecto, apelação, tá ok? Debates orais. Opa, lá vem o Faustão de novo. Quem sabe faz ao vivo e se vira nos 30. Debate oral do que aconteceu ali 20 minutos para Ministério Público e Defesa, Ministério Público ou querelante, né? E defesa, tá bom? Nessa hora, repisar todas as preliminares, causas de aumento, causas de diminuição, refutar as causas de aumento, elencar as causas de diminuição. Toda a matéria de defesa deve ser alegada ali, inclusive pelo Ministério Público. Ó. O Ministério Público tem que ficar atento a esses debates orais, 20 minutos cada um, para elencar todo o argumento de acusação, tá bom? E agora a sentença, ó. Percorremos desde o oferecimento da denúncia, passamos por todo um caminho e chegamos agora à sentença. Vamos percorrer esse caminho de novo, acerca de rememoração? Vamos lá? Vamos. Recebeu a denúncia. Primeiro verificou-se, o Ministério Público verificou se era caso ou não do rito ordinário. Relembrando lá, do rito ordinário? Então, crime acima de 4 anos. Mas eram 2 crimes de menor potencial ofensivo. Isoladamente, eles têm menor potencial ofensivo.
melhor caminho para a defesa, rito ordinário. Então o Ministério Público faz essa análise, isso é do Ministério Público. Vai para o magistrado vai receber a denúncia e vai determinar a citação ficta, né, editalícia, hora certa, presencial, militar, funcionário público, faça a citação. Qual o resultado da citação? Não citou. Não citou. Resultado da citação, não citação. É momento, tem alguma evidência ali para se decretar a prisão preventiva? Se não, suspensão do processo. Qual o prazo de suspensão do processo? Debate STJ, STJ, máximo da pena. STF, não importa o tempo. Não tem que tomar cuidado com essas questões. Pois bem, foi citado, compareceu para responder? Compareceu, ótimo, vai fazer a defesa. Não compareceu, tem alguma diligência imprescindível para ser feita? A produção antecipada de uma prova? Vamos fazer. Fez, suspende. Vamos nomear o defensor dativo no outro caso. Nomeia o defensor dativo, continua-se o procedimento. Compareceu, vai fazer defesa preliminar, alegar tudo, não só rolar testemunhas. Tem alguma cláusula, uma causa excludente de ilicitude, alguma questão que pode gerar até a absolvição imediata, alega. O juiz pode decidir de imediato? Não, visto ao Ministério Público, artigo 9 e 10 do Código de Processo Civil, as justificativas, lembra aquele parágrafo que eu falei aqui? Tem que justificar tudo, Fez-se a defesa preliminar. Uma dúvidazinha ainda, vamos prosseguir o processo para tirar a dúvida. Né? Aqui não é hora do indúbio pro réu ainda não. O indúbio pro réu é lá na sentença, que nós vamos ver em breve. Prosseguiu-se para a audiência e para os debates orais, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, providências que surgem a partir daí. Houve-se também, faça um interrogatório do réu. Tem alguma diligência? Vamos fazer essa diligência. Pronto, agora o processo, vou dizer que sim, tá redondo, o processo está redondo, já tem todos os elementos ali para decidir-se. Vamos para a sentença. Para a sentença, nós temos que ter 2 prazos, em audiência ou em 10 dias. O juiz deve publicá-la em audiência ou em 10 dias. A sentença tem 3 momentos importantíssimos. Esses 3 momentos é o relatório, a fundamentação e o dispositivo ou conclusão. O relatório é a parte que diz todo o tramitar quanto à sua essência. O relatório nunca traz nulidade, tá bom? É muito raro, vai ter nulidades no relatório. É nulo se não tiver o relatório. A ausência de relatório é nulidade. Mas só não é nulidade lá na 9.099. É o outro vídeo que nós vamos ver. Mas aqui, se tiver relatório, por mais precário que ele seja, nulidade é muito difícil. Nulidade em penal, a gente tem que pensar no prejuízo, tá bom? A questão da fundamentação. Aí eu preciso que nós demos um problema lá de novo no 489, parágrafo 1º do processo civil. Do processo civil. Não se considera fundamentada a decisão que, e tem um rol de situações lá. Então, e essa questão do Código de Processo Civil, ela reverbera em toda a justiça, tá bom? Então, ele vai ter ali que dizer se o fato foi consumado, se não foi consumado,
os elementos que trazem, toda a matéria alegada pela acusação e pela defesa deve ser prestigiada na fundamentação, tá bom? Aqui um exame breve sobre capitulação da sentença. O Código de Processo Civil traz que as sentenças devem conter capítulos. Os ministros no Supremo Tribunal Federal, às vezes, no início de seus votos, colocam até índices. Com aqueles votos longos, tem até índice. E aqui, também, na primeira instância, alguns votos, algumas sentenças mais complexas, os juízes até colocam um sumário ali para facilitar a nossa busca. Mas isso começa lá na denúncia, lá na queixa, na defesa preliminar e nos debates orais ou memoriais, se for o caso. Se você fizer capituladinho, um a um, os temas, o juiz também vai abordar um a um os temas na sua decisão, na sua fundamentação. Agora, tudo, não necessariamente. Não necessariamente. Digamos que o Ministério Público diz que o fato foi consumado. A defesa diz que foi tentado. Fundamentado bem a consumação, está refutada a tentativa. E vice-versa. Então, ele abordou o tema consumação tentativa. Fundamentou um, excluindo o outro. Aí não tem problema. O grande problema é quando o Ministério Público diz que tem uma causa de aumento, né? E o juiz fala assim, não, as qualificadoras são essas e essas, mas não fala da causa de aumento. Ou, né, causa de diminuição e não aborda o tema diretamente. Aí sim nós estamos diante de uma nulidade, vai comportar ali os embargos declaratórios, tá bom? Outra questão é a fundamentação per relationem. Nesse caso, o juiz não comete nenhum defeito. O que é essa fundamentação? É quando ele pega elementos da defesa, elementos da acusação e coloca, bem disse a defesa, bem disse o promotor, e fundamenta com isso. Não há problema algum, tá bom? O princípio da identidade física, continuando o nosso texto aqui, diz respeito a quem vai dar a sentença. Qual juiz que vai sentenciar? Qual a pessoa que vai sentenciar? Privilegia-se, e a regra, que o magistrado que fez a instrução sentencie. Só não o fará pelos motivos que a gente elenca aqui. Está licenciado, afastado, passou a exercer outra função jurisdicional, né? Está com afastamento aí por muito tempo. Então, a regra é que o juiz carregue o processo com ele. Isso é muito importante, pessoal, porque o magistrado, quem viu o acusado, o magistrado que interrogou, fez um interrogatório, ouviu as testemunhas, além do sentimento que ele absorve ali do texto na hora de sentenciar, ele também tem impressão da pessoa. Quantas vezes, né, a própria postura do réu em audiência diz muito. Então, há um elemento aí muito importante nesse aspecto. A regra é que o juiz que presidiu a audiência deverá sentenciar, salvo aí afastamento muito longo, ascensão, né? Vai ver, sai de magistratura, continua a magistratura, mas como desembargador. Então,
aí, mas só raridades mesmo. A regra é que o juiz que presidiu o julgamento dê a sentença, tá bom? Quando a sentença é condenatória, ele passa a ter um checklist para ser observado. Olha o fluxograma aumentando. Olha o nosso fluxograma do procedimento ordinário crescendo. Agora tem um checklist, então ele vai ter que fixar ali, né, nesse momento, uma pena base. Julgar o artigo 69, 59, as causas de aumento, causas de diminuição de pena, as qualificadoras, as atenuantes, e vai fazer esse cálculo todo até chegar à pena definitiva. Ele tem que fazer esse checklist até chegar à pena definitiva e indicar, na hora que ele chega à pena definitiva, ele indica: é causa de substituição? A pena definitiva permite substituição por outra medida? Qual regime inicial de cumprimento se for a detenção, reclusão? Então, qual o regime inicial da pena? Então, ele tem que apontar tudo isso, tá bom? Os efeitos da decisão condenatória: genéricos, né? Reparar o dano, suspensão de direitos políticos e tal, se tem que reparar o dano, estabelecer o valor mínimo, tá bom? A regra é que as decisões que impliquem algum valor de reparação de dano, certamente vai implicar valor ou modus operandi de algo, que o juiz defina quanto é esse valor e como definitivamente será essa reparação do dano. Por quê? A regra é que as decisões sejam líquidas. Porque senão o juiz fala assim: tem que reparar o dano, mas não fala quanto, vou ter que fazer liquidação de sentença. Olha que absurdo. Então já tem que dizer isso fundamentadamente, tá bom? Os efeitos específicos, né, é aquela própria vinculada à prisão, substituição, né? E aí, quando for o caso, se tiver um envolvimento de terceiros, determinar a intimação desses terceiros. Por exemplo, no caso do juiz, como efeito genérico, dizer que tem que reparar o dano com um determinado ato, e esse ato depender de terceiros, de determinar contra terceiros alguma ação, o juiz deve dizer também se vai manter ou não a prisão preventiva ou temporária que estivesse cumprindo, como é que vai ser se vai manter ou não, se vai poder dar liberdade ali de imediato ou não. Tá ok? Isso tudo no contexto da sentença condenatória. Bom, a absolutória, ele vai verificar se existiu a inexistência do fato, né, se existe prova da inexistência do fato. Quando não tiver prova da inexistência do fato, mas tiver dúvida quanto à inexistência do fato, fato atípico, né, ele vai analisar essas questões, ele não concorreu para ação penal, circunstâncias que excluem o crime, não tem prova suficiente para condenação, então ele faz essa análise completa do artigo 386, ele tem que esmiuçar tudo isso. Uma coisa que a gente tem que observar é o recurso para a fundamentação da absolvição. Veja bem, você foi absolvido, ainda vai recorrer? Aparentemente não há lógica, porque um dos pressupostos de recorribilidade é ser sucumbente. Né? E aqui, mas você falou lá no cível, isso vale para qualquer recurso. Você só recorre daquilo que você sucumbiu, daquilo que você perdeu. Mas você foi absolvido, vai recorrer ainda? Sim.
No caso penal, quando o fundamento da decisão abre margem para aquela ação civil ex delito. Quando no fundamento diz que existe a possibilidade da vítima, né, pedir alguma indenização. Então, se existe essa possibilidade aberta na fundamentação, pode-se recorrer para alterar essa fundamentação e retirar essa possibilidade. Isso aí já é quase uma sucumbência, sim. É uma sucumbência, sim. É a possibilidade da sentença absolutória gerar um novo processo, por exemplo, a ação civil ex delito, tá bom? Publicação da sentença. Ela é publicada na hora, na audiência, se ela é prolatada em audiência, ou pela intimação do defensor e do acusado, tá bom? Pessoal, embargos de declaração são possíveis, né? Obscuridade, ambiguidade, contradição, prazo de 2 dias, prazo curto. Não há problema. A única questão é que não se permite mais os embargos infringentes. Supremo Tribunal Federal, quando lá do julgamento da ação penal 470, chamada mensalão, retirou ali, não a unanimidade, mas por maioria, os embargos infringentes. Então, se você quer fazer os embargos para alterar a sentença, faça o recurso próprio, apelação ou em sentido estrito, conforme o caso. Agora, se por acaso essa omissão, essa contradição, essa obscuridade implicar no seu reconhecimento, implicar na alteração da condenação, da absolvição, aí tudo bem. Então, por exemplo, você faz declaratórios porque o juiz deixou expressamente, deixou claramente ali, não tem nada na sentença para de uma causa de diminuição da pena, que você alegou lá nas suas preliminares ou lá nos seus debates orais ou memoriais. Ele omitiu-se, não citou em momento nenhum. Aí você faz os declaratórios, olha, tem uma causa aí de diminuição de pena que o senhor não analisou. Se o juiz, ao suprir essa omissão, ele reconhecer essa causa de diminuição de pena, aí sim há uma alteração na pena, sim, tá bom? Mas é só nesses casos, tá bom? E aqui o princípio da correlação, né? Também está lá no direito civil. Ao julgar, o juiz não pode ir nem extra, nem citra, nem ultra petita. O que é o princípio da correlação? Que a sentença esteja em sintonia com a denúncia ou queixa e com a defesa. Ele não pode exceder ou deixar de analisar elementos sob pena de citra petita, ultra petita. Então, esse ponto é muito importante para o que vem agora, que é a emendatio e a mutatio libelli, que é um tema que nós vamos tratar aqui com bastante carinho nesse momento. Vamos lá? Pois bem, a emendatio e a mutatio libelli são momentos que o juiz faz adequações à denúncia. Lembrem-se, vocês, que no início da aula eu disse um exemplo. O cidadão aproxima-se da garota com uma arma e, impingindo-lhe grave ameaça, subtrai-lhe coisa alheia móvel, celular ou bolsa.
E o promotor colocou lá que isso é o artigo 171. Eu disse, não se preocupem, você vai se defender dos fatos. Isso vai fazer muita relevância agora. Por quê? O juiz pode alterar isso. Então, o que é a emendatio libelli? É quando o juiz verifica que a tipificação, esse 171, não corresponde aos fatos. Não corresponde aos fatos. É claro que esse meu exemplo, ele é gritante, ele é muito exagerado. Mas imaginemos, por exemplo, a questão de um furto simples com furto qualificado, ou até mesmo o roubo. O Ministério Público coloca que esse roubo não foi com faca, não foi com um revólver, né? Mas foi com outra, usando de confiança da pessoa, de outra qualificadora, seja qual for. Então, a emendatio libelli é quando o juiz verifica que a tipificação não corresponde aos fatos. Então, os fatos estão narrados corretamente. Os fatos estão exatamente os narrados, mas a tipificação não é a mesma. Vejam o artigo 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, pode atribuir definição jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar a pena mais grave. Então, os fatos na emendatio libelli estão perfeitos, nada a ponderar quanto aos fatos, é só a definição jurídica que está equivocada. Ponto. Mutatio libelli é quando o fato narrado não corresponde aos fatos apurados, os fatos provados. A narrativa do Ministério Público é uma, mas os fatos provados é outra. Vou voltar naquele meu exemplo aberrante, naquele meu exemplo louco. O promotor narrou que aproximou com um revólver, impingiu grave ameaça e subtraiu coisa alheia móvel. Mas sabe o que foram os fatos narrados? É que o cidadão se aproximou, conversou com a moça, porque já tinha conhecimento com ela, já era amigo, falso amigo, conversou com a moça, disse à moça que ia cuidar da bolsa dela até que ela fosse em determinado lugar para ele e voltasse. Então, os fatos provados, isso as testemunhas disseram, uma câmera de vídeo mostrou e tudo, que não tinha revólver, não tinha grave ameaça, então os fatos eram outros. Então passou ali para que é muito comum, né, esse tipo de golpe com as velhinhas e velhinhos desvalidos lá na porta dos bancos, golpe de loteria, por exemplo. Então passou a ser uma outra tipificação, um outro tipo de um golpe, por exemplo, que a pessoa caiu. Vejam, então, a mutatio libelli é quando o fato narrado na inicial denúncia ou queixa não corresponde aos fatos provados na instrução processual. Nessa hora, o juiz tem que mandar o processo para o Ministério Público com esse alerta para ele fazer a mudança. Mutatio libelli. Mutatio libelli. O promotor tem que fazer a mudança da denúncia, ou se for querelante, da queixa. Mutatio, mudança. Mudança do quê? Dos fatos narrados para os fatos provados, tá bom? 384. Encerrada a instrução,
Se o juiz entender cabível nova definição jurídica do fato em consequência da prova existente nos autos. Então, a prova dos autos não é aquilo que o promotor ou o querelante disse. Então, ele vai dar a vista lá para o Ministério Público em 5 dias e para que ele faça esse aditamento, que também pode ser oral, pode ser ali na hora. Compreenderam? Então vamos ver lá. Emendácio libelli. Emendácio libelli. Quando a tipificação não corresponde aos fatos. Mutácio libelli. Quando o fato da inicial não é o fato provado. Na mutácio libelli, tem que mandar para o promotor redigir novamente ali a sua nova história de acordo com os fatos provados durante a instrução criminal. Fechou? Fechou. Eu acho que agora vimos, revimos e fixamos. Alguns pontinhos que eu gostaria de levantar aqui, tanto a mutácio quanto a emendácio. Para os dois casos, é necessário garantir o contraditório. Aquele que eu disse lá do artigo 9º e 10º do Código de Processo Civil. Tá ok? Para os dois casos, é necessário que se faça essa possibilidade contraditória sob pena de afetar aí o direito de defesa e o direito de acusação, tá ok? No grau recursal, né, na emendatio libelli, pode acontecer a emendatio no grau recurso. Mas no grau recursal nós temos uma particularidade. É proibida a reformatio impeius. A reformatio impejus ou impeius, a aula de latim fica para depois, é proibida lá no grau recursal, tá ok? Para a mutácio libelli, vai existir uma nova narrativa fática. Porque na mutácio libelli, os fatos narrados são diferentes dos fatos provados. Lembrem-se, mais uma vez, que nós nos defendemos dos fatos narrados. E a defesa fez o quê? Defendeu dos fatos narrados. Mas os provados eram outros. Então tem que oportunizar nova defesa após aquela mudança. Aquela mudança que o Ministério Público fez após o aditamento da inicial, tá bom? Vai ter que fazer uma nova audiência para nova defesa naquela mudança do libelo crime acusatório. Eu sou da velha guarda do direito penal, né? Lá no Tribunal do Júri, o libelo crime acusatório, a gente usava a expressão libelo acusatório para a denúncia e a queixa também, tá ok? Feita então a mutácio libelli, tem que se fazer nova oportunidade de defesa. Pode acontecer que a mutácio libelli dê novos contornos, isso tem que trocar de juízo, altera a competência, não há problema. Varas especializadas nas capitais, tem varas de crimes contra a vida, crimes de tóxico, crimes falimentares, então crimes contra a honra, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
tem varas especializadas. Então está ali na vara de crime contra o patrimônio. Mas a narrativa fática é um crime contra o patrimônio. Mas a prova dos autos leva a demonstrar que é um crime de tóxico, por exemplo. Então aquele juiz da vara de patrimônio vai remeter isso lá para a vara de tóxicos, tá ok? Pessoal, finalizando, trânsito em julgado. Então passou todo esse quiproquó, vai para quiproquó, essa confusão toda, vai para sentenciado, transita em julgado. Outro dia eu falei uma expressão em sala de aula, os meninos assustaram, né? Trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? É a situação pela qual res judicata facere nicro albrum et rotundum quadrilaterum. Eles ficaram assim apavorados, né? Mania de latim. Res judicata, a trânsito julgado faz do preto branco e do quadrado redondo. O que está feito, não se muda mais. Uma expressão, mais uma vez, aí da velha guarda do direito. Mas há 3 situações, está na nossa última página aí da apostilinha, que é a revisão criminal, pode alterar a coisa julgada, né? A anistia, o indulto, né? A unificação de pena, pode fazer alterações aí na sentença. E uma última opção que eu nunca vi acontecer, que é o habeas corpus por tribunal de exceção, por a nulidade de julgamento por essa questão. Isso eu nunca vi, que é vedado constitucionalmente, né? Pessoal, eu vou dar um plim aqui num miserável fluxograma de procedimento ordinário. Procure fazer o seu a partir dessa aula, tá bom? Usa algum programa de mapa mental, CMAP Cloud, por exemplo, e você vai montar o fluxograma de procedimento ordinário, que é o mais importante de todos. Ele é a raiz, né, que dá um cerne que a gente sempre vai recorrer. Espero que essa aula tenha sido aprazível, né? Eu não sou tão monótono assim em sala de aula, mas aqui eu procurei brevidade. Agradeço novamente ao professor Sérgio Gildim, que infelizmente pelo afastamento de saúde me oportunizou esse delicioso convívio com os alunos do 6º período UNA, Grupo Ânima, oriundos da FACED, tá bom? Um abraço. E para quem não é da UNA e quiser sugestionar algum vídeo aí, a gente faz com muito carinho e amor, tá bom? Um abraço, até mais.